Eu acho que cheguei um pouquinho antes. Bom, eu vou escolher aquela mesa perto da janela. Nossa, como eu adoro esse cheiro de café fresquinho, o pão, esse clima de padaria, aconchegante, um tanto movimentado. Ah, você chegou! Eu tô muito feliz por nosso primeiro encontro. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, o Olá 18. O meu nome é Sofia e esse é o meu primeiro episódio. Eu já tive um outro podcast antes, o Olá 16, e muitas vezes eu me deparava com as pessoas me falando, no caso, que toda vez que eu ouvi meu podcast, não sabiam sobre o que se tratava realmente. Eu acho que para um podcast em si é muito importante definir seu público, né? E aqui eu acho que aqui acaba sendo basicamente um espaço, sabe? Uma caixinha do tempo. Eu adoro falar que é uma caixinha do tempo. Por quê? Porque, tipo, eu fico pensando no futuro quando eu for ouvir meu podcast e falar. E pensar assim comigo mesmo, nossa, eu pensava desse jeito, eu falava isso, eu falava aquilo, eu gostava dessas coisas. Então nem é tanto um espaço em si, mas é mais uma caixinha do tempo, sabe? E só que em vez de enterrar ela, eu quis fazer um podcast. E aqui você vai ver sobre as minhas inseguranças, vai ver sobre os meus hobbies, coisas aleatórias que eu fico pensando muitas vezes. Muitas coisas, é um bagulho muito aleatório, pra falar a verdade. Mas é mais sobre reflexões em si, sobre. É muito mais pessoal, é sobre mim mesma, na verdade. E eu espero que vocês também possam sentir o que eu sinto, sabe? Ou até mesmo compartilhar suas experiências comigo, mas pelo menos me entender. Porque assim, uma das coisas que me fez ter esse podcast foi o desejo de querer que as pessoas reconhecessem quem realmente eu sou, sabe? Tipo, eu poder me expressar de um jeito mais livre, sem preocupações. Mas é basicamente isso. Bom, a gente tá agora numa padaria. Imaginem isso. E você pode pedir o que você quiser. Eu acho que toda vez que eu vou na padaria, eu quero pão. Tipo assim, qualquer tipo de pão. Pão de batata. Pão de batata? É pão de batata, né? Pão doce, pão de chocolate, totalmente chocolate, ou pão com gotas de chocolate, ou pão francês, baguete, sabe, qualquer tipo de pão, pão de queijo, gente, pão de queijo. E assim, é... pode pedir seu café e ficar à vontade, porque só tá começando. Bom, então eu vou me apresentar, porque eu vou ser a pessoa que vai estar aqui durante todos os episódios. E sobre o que fala sobre esse podcast, por que eu quis criar um podcast, quais são os temas que eu vou trazer aqui, basicamente. Enfim, quem sou eu e por que eu quis criar conteúdo pra internet? Bom, eu acho que desde pequena. Não, eu acho não, é certeza. Desde pequena eu sempre tive essa vontade de. Sabe, de criar alguma coisa. Porque assim, além de ser uma criança assim que brincava pra caramba, assim, desenhando, imaginando várias coisas, eu ficava muito tempo vendo, assistindo vídeos no YouTube de canais de Minecraft, como Jazz Ghost, Authentic Games, Peck, Ilmac, Lucas e Adinha, e isso me fez, sabe,
ter essa vontade, nossa, como eu quero criar um canal no YouTube. Eu lembro que a minha irmã, ela até comprou Minecraft pra mim, e eu tive um microfoninho, assim, e, enfim, só que não deu muito certo, eu não sabia como mexer, eu não sabia como gravar, não sabia de nada. Na época eu até me lembro dos meus amigos também, que tinham um canal do YouTube. Gente, é muito engraçado porque ver essas coisas assim, porque viram pérolas, literalmente pérolas. Mas enfim. E aí eu deixei pra lá. Mas sabe, a ideia ficou na minha cabeça, né? E aí, com uns 12 anos, 13 anos, eu descobri um mal. O Roblox. Assim, eu comecei a jogar muito Roblox na época. Tipo, acho que eu tinha uns 10... É lá por 9, 10 anos, 11 anos. Não era tanto mais Minecraft. Passou a minha fase do Minecraft. E aí, meu primo também, nossa, super... Eu e ele sempre... Nossa, gente, é uma memória muito profunda, né? Na minha cabeça. Mas é tipo na época da Copa. E aí, meu primo ficava aqui, onde, né? Na cidade que eu moro. E ele tava passando de férias aqui, e aí todos os dias, tipo, era verão, eu lembro, ele vinha aqui na minha casa e a gente jogava Roblox toda vez, mano, toda vez. E era Murder Mystery, é muito aleatório. Só quem joga vai saber, né? Enfim, e eu tenho até, se eu achar o link do vídeo de Roblox, eu mando pra vocês, porque tem um vídeo que é do canal do meu primo, que a gente jogando junto. Vocês vão ver como a minha voz era super fina. Gente, era ardida, literalmente. Mas aí também não deu certo. E aí... Ah, uma coisa, um ponto, né, a se pensar. Quem nunca teve um canal do YouTube com seu primo, né? Sua prima. Sabe, sempre tem alguma coisinha assim. Mas enfim, voltando, né? E aí, esse sentimento continuou. Só que... Assim, sentimento de criar um conteúdo, não importa se era canal de Minecraft, de Roblox, sabe? Mas aí, continua isso. E agora, eu pensei e falei assim, nossa, eu quero me expressar, eu quero falar, entendeu? Quero conversar. E eu comecei a escutar podcasts nesse tempo, e aí eu falei, não, vou criar um podcast, entendeu? E é isso. Bom, uma coisa eu perguntar pra vocês, aliás, sobre isso. Vocês já tiveram essa vontade, assim? Tipo, de criar um podcast? Ou, tipo, qualquer coisa. Eu acho que todo mundo já teve essa vontade de criar alguma coisa na internet. Mas um podcast, vocês já tiveram vontade? Bom, Sofia, você já falou que você já teve vários canais aí ao mundo, né? E, bom, por que você quis criar um podcast, então, sabe? Bom, gente, pra ser sincera, a minha pré-adolescência foi complicada, minha pré-adolescência, minha adolescência em si, em relação aos meus sentimentos, assim. Mas tudo tem um começo, né? Então, quando eu era menor, eu era muito tímida mesmo, sabe? Muito, muito, muito mesmo. Eu me lembro de momentos em que eu tava conversando, tava conversando com qualquer criança, assim, às vezes, ou até mesmo ia conversar com alguém, e aí eu ficava olhando pra baixo, e meu rosto queimava, assim, sabe? Eu virava um tomatão, sabe? E eu lembro até que a minha professora do quarto ano, ela falava que eu falava muito baixo. Às vezes, na chamada, ela até gritava, falando assim, Sofia, cadê o, sabe, presentes? Não, sabe, a chamada. E eu falava, eu tô aqui, ela, não tô escutando, entendeu? E, tipo, tinha uns 24 alunos na sala, eu acho. Mas, enfim. E aí, a professora falava nas reuniões de pais que eu era uma boa aluna, só que eu era muito tímida. E, realmente, eu era muito tímida. Mas eu acho que quando a gente é criança, as coisas são um pouquinho mais fáceis, né? Porque aí... Se uma criança viesse falar comigo assim, vamos brincar? Eu falei, vamos brincar, tá ligado? Era isso, entendeu? E acabou a história, eu ficava super feliz, brincava e tal. Mas assim, eu fui crescendo e isso continuou, só que piorou, de certa forma, né? Porque eu acho que
Quando a gente é criança, se a gente for comparar com o filme, né, Divertidamente 2, a Riley, por exemplo, ela se depara com situações muito mais simples, entre aspas, mas ela tem emoções básicas, né? Tipo, a alegria, o medo, a raiva. E quando ela cresce, ela, na fase da pré-adolescência, né? Ela se depara com essas situações mais complexas. Aí ela tem ansiedade, o tédio, a timidez, entendeu? Esqueci a inveja também, né? A pitoca lá. Enfim, e aí o que acontece é que tudo muda. Ela se depara com esse medo de ficar sozinha, se depara com essa vontade, esse desejo de se reencontrar, de estar num grupinho de amizades. Ela tem esse medo de ser insuficiente. E assim, foi o que aconteceu comigo, entendeu? Eu comecei a crescer, só que acho que a pré-adolescência é meio complicada, sabe? Parece que tudo tá muito extremo, sabe? Ou você fica feliz, ou você fica super com raiva, entendeu? Eu não sei, mas eu me lembro na pandemia, quando eu tinha acho que 11, 12 anos. Cara, eu era muito chata mesmo, sério. Acho que também por conta da pandemia, né? Tudo tava... Mano, eu lembro que eu acordava de manhã e, tipo, assim, ia ter aula depois, né? Aula online. Ai, aula online. E aí, pô, eu ligava a TV e tava lá, ai, não sei quantas pessoas morreram. E eu ficava, meu Deus, sabe? Tipo assim, não são pessoas que eu conhecia, mas, cara, é muito triste, tipo, parece coisa de fim do mundo. Sabe, você não sente a sensação de ser fim de mundo? Eu ficava pensando nisso. Enfim. E aí eu lembro naquela época que eu tava na minha fase muito rebelde, muito revoltada. Eu brigava por tudo, literalmente. Enfim. E aí, depois que tudo isso passou, né, a pandemia, eu voltei pra escola, eu percebi que eu era muito reclusa, de certa forma. E eu continuava me restringindo toda vez que eu queria falar com alguém. Eu ficava pensando, e se a pessoa, sei lá, mano, ri da minha cara? Será que vai ser esquisito eu falar com a pessoa? Será que isso, será aquilo? Vi um monte de perguntas, às vezes só pra conversar com alguém, entendeu? É como se a gente formar uma muralha, assim, sabe? E a gente é Rapunzel, assim, bem uma Rapunzel ali em cima, assim, ai, entendeu? Assim, naquela muralha que você construiu. E você nunca vai sair dessa muralha. Ao menos que você queira, né? Não vai ter um príncipe pra tirar da muralha, né? Tá? É você. Desculpe. Mas aí, o que acontece, né? E eu fiquei muito tempo nessa. E eu acho que foi no segundo ano que eu pensei, não, eu tô cansada disso, sabe? Eu preciso mudar. Não dá pra ficar o tempo todo aqui, entendeu? Com essa vergonha, com esse medo, assim, de se expressar. E naquela época eu tava conversando com várias pessoas, principalmente na internet, né? E elas falavam assim, Sofia, do jeito que você fala, mano, dá pra criar um podcast. E eu ficava, sério? E naquela época eu também tava ouvindo muitos podcasts. Tanto que esse meu podcast, ele é uma inspiração em si do canal Liga Desliga, do canal não, do podcast Liga Desliga, do podcast Diário de um Jovem Moderno. E assim, e como eu, na época, assim, foi um processo, na verdade, né? Tanto que originou o Olá 16 e agora temos o Olá 18. Foi todo um processo, eu comecei aos poucos de saber editar áudio, saber fazer capa de episódio. Tudo que vocês ouvem aqui é só eu que faço, né? Tanto que a minha irmã perguntou se as capas dos episódios eram IA. Eu me senti muito ofendida, né? Sabe? Muito ofendida. Eu falei, tipo assim, IA? Querida, você acha que eu faço? IA? Não, meus queridos, eu faço as capas dos episódios, são capas totalmente personalizadas, né? Tipo assim, a cada episódio é diferente. E eu edito, eu gravo, eu faço roteiro. É um processo. É um processo. Mas assim, daí que acontece é que eu fiquei, não, quero criar um podcast, né? Aí teve o Olá 16. Só que o Olá 16 faliu, né? Porque eu não sabia me organizar direito. Como eu falei, é um processo, né? Eu fui aprendendo aos poucos. E aí, sabe, mas ainda ficou na minha cabeça. Eu acho que vai ficar na minha cabeça pra sempre esse negócio de querer criar conteúdo na internet, né? Não é possível.
Não é possível. Mas aí ficou na minha cabeça, eu falei, não, cara, eu quero terminar esse projeto. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que tá na minha cabeça desde sempre, porque desde criança era um projeto na minha cabeça, que eu queria ter alguma coisa na internet. E até que eu não termine isso daí, vai ficar na minha cabeça pra sempre isso aqui, não é possível. E aí eu falei, não, eu quero criar, assim, eu quero continuar com o Olá 16. Só que eu perdi a conta do Olá 16. Porque o Spotify, ele... Enfim, eu gravava na Anchor e agora no Spotify, que tem toda essa alocação dos episódios, né? E aí eu perdi a conta, infelizmente. E eu falei, cara, eu quero continuar. É isso, sabe? E eu tô aqui, né? Gravando aqui pra vocês. Tá bom. Ok, Sofia, você falou sobre seus problemas aí com timidez, você falou sobre canais, em geral, podcasts. E o que você vai trazer pra gente, então? Calma, meus amigos, calma, que eu vou falar. Bom, eu criei vários quadros, e o primeiro quadro seria review que ninguém pediu, literalmente. Como meu público é meio pequeno, eu acho, até agora, tipo assim, não sei se as pessoas vão pedir reviews pra mim pra fazer, mas por enquanto sou eu que vou trazer as reviews aqui. Reviews? Não sei. Então, eu vou falar sobre filmes, séries, sabe, livros que me marcaram muito, realmente, e que trazem mensagens incríveis, que fazem toda uma reflexão. Eu adoro isso, sério, eu amo isso. Poemas e reflexões pessoais, né, outro quadro, que, tipo, eu adoro fazer poemas, tanto que eu vou falar um spoiler pra quem tá aqui até agora. Eu fiz uma entrevista com um escritor, um poeta, então vai ter isso também no podcast, também sobre o quadro de poemas e reflexões. Outro quadro seria o Diário Pessoal, né, que é um lugar muito mais próximo do meu coração, assim, que eu vou dividir experiências minhas, que são mais pessoais, né, e, tipo, abrir um espaço, assim, pra uma conversa sincera, assim. E curiosidades, que é outro quadro, né? Curiosidades e cultura em geral, em si, sabe? Eu acho que uma coisa que eu adoro, literalmente, é tipo... Eu sou o tipo de pessoa que lê alguma coisa e eu quero falar pra alguém, tá ligado? Mas é isso mesmo. E é assim que começamos muito bem esse podcast com o primeiro episódio. Não só muito bem o podcast, mas também o ano. E, assim, eu acho que toda vez que eu me deparo, paro pra me refletir sobre as coisas, eu quero compartilhar isso com vocês, sabe? E é isso, gente. Até o próximo episódio. E, tendo um spoiler do próximo episódio também, eu vou falar sobre como que foi meu ano de 2024. E também sobre como que é essa vida de vestibulanda com a escola, no caso, né? Eu terminei a escola, mas na época eu lembro que, no caso, eu queria muito falar sobre isso. Não deixem de compartilhar o podcast, de curtir o podcast, avaliar, né? Comentar também. E é isso, gente. Muito obrigada e tchau.